Champions League, Inter e Porto, hoje, 22/3 às 17 horas. Inter e Porto. Nos confrontos diretos, temos 4 confrontos diretos aí, né? Duas vitórias da Inter, uma do Porto e um empate. Todos os 4 jogos com mais de 1,5 gols. Os jogos da Inter pelo italiano, os últimos 10 confrontos da Inter tem pelo italiano, ela teve dois empates e uma derrota. Desses 10 jogos, 2, 3, 4, 5 jogos da Inter tiveram menos de 2 gols. E os jogos do Porto, os últimos 10 jogos do Porto, nós tivemos 10 vitórias do Porto nos últimos 10 jogos. Destes 10 jogos, apenas 3 jogos tiveram menos de 2 gols. Mas são 10 vitórias para o Porto. Nós vamos ter a Inter com 1,91 de média de gols contra 2,29 do Porto. A Inter em casa tem uma média de 2, o Porto fora tem uma média de 1,55. 87% de chance da Inter fazer um gol contra 91% de chance da Inter 87% da Inter fazer um gol, 91% do Porto fazer um gol, 1,17 gols sofridos para o Inter, 0,57 do Porto. O Porto tem uma média de 0,64 gols sofridos fora, a Inter 0,50 em casa, então é 65% da chance da Inter tomar um gol contra 45% do Porto. As finalizações são 15,96 de média para a Inter contra 16,62 do Porto. Nós temos 100% de chance do Porto ter pelo menos 9 finalizações contra 91% de chance da Inter ter 9 finalizações. Chutes ao gol nós temos 5,09 da Inter contra 5,95 do Porto. Nós temos 65% de chance da Inter ter pelo menos 3 chutes ao gol contra 95% do Porto ter 3 chutes ao gol. Ambas marcam, nós temos 33% dos jogos em casa, tem ambas marcam da Inter, e 45% dos jogos fora do Porto tem ambas marcam. Nós temos escanteio 5,52 de média para a Inter contra 5,52 também do Porto de média no campeonato, porém 5,82 de jogos fora. O Porto tem a média de 5,82 escanteios fora, escanteios casa 5,08 da Inter. Então nós temos 78% de chance da Inter ter pelo menos 4, contra 86% do Porto ter pelo menos 4 escanteios. Cartões, nós temos uma média de 1,91 para a Inter contra 2,05 do Porto. O Porto tem 100% de chance de tomar um cartão, 80% da Inter. Então, joguinho para mais de 1,5 com certeza. Jogo bom, vai ser um jogo apertado, acredito. Depois de ontem a gente fica um pouco mais receoso do que fazer, né? Porque a gente pode colocar mais de 1,5 gol, mas como a estatística vê, a gente pode não bater. A gente vai jogar uma under de 4,5, faz igual o Real ontem, meteu 5 só o Real. Então, assim, eu acredito no 1,5, mas a gente tem que ver, né, como é que vai ser a situação aí, porque a gente tem mais de um cartão e meio, nós temos mais de 2 chutes e meio no gol pro Porto, nós vamos ter escanteios, mais de 6 escanteios na partida, então tem algumas combinadas que a gente pode estar fazendo aí. Ambas recebem um cartão. Faltas 12,39 de média, porque tá aqui, 12,39 de média para a Inter contra 14,33. O Porto é um time mais faltoso, o campeonato português é mais faltoso. O Porto fora tem uma média de 12,64 faltas por partida contra 10 da Inter em casa. Então são 87% da Inter ter pelo menos 9 faltas, fazer 9 faltas, e 86% da Inter do Porto fazer 9 faltas. Então 18 faltas aí é tranquilo, entendeu? Alguns lugares você consegue estar fazendo essa aí de faltas, entendeu? Mais de 10 faltas na partida, uma equipe mais faltosa. O juizão é o Srdan Jovanovic, ele tem uma média de 4,62 cartões por partida. Ambas equipes, 2 cartões e meio. O Porto, nos jogos do Porto fora, tem mais de 2 cartões e meio, mais de 70%, porém a Inter em casa não tem tanto. Então, 1,5 cartão, né, até 2 cartões para o Porto
fora é um negócio também interessante aí, tá bom? Mais de um gol, né? Não é uma partida de 0-0. Ambas têm mais de 90% de chance de fazer gol, né? 87% para um, 90% para o outro. De fazer um gol pelo menos, porém elas não sofrem tantos gols, né? 65 para um, 45 para outra. A Inter tem 75% de gols no primeiro tempo em casa, então também é interessante, mas é uma Champions League, são 2 jogos aí de volta, né? O time pode segurar um pouco para atacar depois. Eu acredito que a Inter, mesmo jogando em casa, ela não vai partir para cima, porque o Porto é um time muito ofensivo, um time muito rápido, um time que chuta, finaliza muito, chuta muito ao gol, tem muitos chutes ao gol, inclusive até mais de 2,5 para ele, é interessante, vocês podem ver que é 95% dos jogos dele tem mais de 3 chutes no gol do Porto, né? O Porto vem com 16 vitórias, 3 empates e 2 derrotas no italiano, no português, contra a Inter 15-2-6, a Inter tem 6 derrotas, o Porto só tem 2 derrotas no português. Não se compara, a gente sabe que são pesos diferentes, porém o Porto a Inter não vem tão bem no campeonato, ela vem relutando ali, ela tem 15 vitórias, porém ela tem 6 derrotas, né? Então ela vem tentando levar no campeonato, enquanto o Porto já deslanchou as 16 aí. Certo? Então é isso aí, beleza? É nóis. A betzinha aqui que a gente tem é mais de 1,5 gol, né? Eu coloquei mais de 1,5 gol, acredito que sim. São 2 times que fazem bastante gol, a Inter em casa, o Porto fora, são times que fazem bastante gol, porém são times que sofrem poucos gols. Mais de 3,5 escanteios para o Porto só fora tem uma média de 5,86, mais de 2 chutes e meio no alvo, mais de 2 chutes e meio no alvo, o Porto tem mais de, vocês podem ver aí, o Porto tem mais de 95% de chance. Então são 3 coisas, são 3 bons, né? Eles acreditam, as casas acreditam na vitória da Inter, porque está jogando em casa, porém a força do Porto também é muito grande, e são odds boas aí, beleza? Tem essas 3 aí, ó. Curte, compartilha, é nóis!